Olá pessoal, tá me vendo bem daí? Cara de cansado eu tô aqui, né? Deixa eu ver se eu tô. Estão me vendo aí? Não sei se eu tô. Ah, agora sim. E aí, estão me ouvindo bem? Então tá bom. Dá um sinal aí só se vocês estiverem me ouvindo bem e se vocês estiverem me vendo bem também. Bom, então tá ótimo. Em primeiro lugar, obrigado por vocês estarem aí. Tô com a voz um pouco rouca hoje, de tanto falar, porque eu atendo de 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Hoje eu tirei esse tempinho para fazer um periscope que eu havia prometido há um tempo atrás, mas ainda não tinha tido tempo de fazer, porque está bem corrida a minha vida aqui na clínica. E obrigado por vocês estarem agora me assistindo. E vamos que vamos aí. Vamos aí correr atrás de informações bacanas aí. Bom, seguinte, eu selecionei esse tema de jejum intermitente, que muita gente tem me pedido, manda e-mail, às vezes no Instagram, no Snapchat, informações sobre o jejum intermitente, se funciona, como faz, quais são os protocolos existentes e tudo mais. Antes de qualquer coisa, eu só queria chamar a atenção que o jejum intermitente ele é um tipo de jejum programado. Então, quando se programa esse jejum, espera-se algumas respostas metabólicas diferentes, senão a gente faria todo dia, tá? Antes de começar, o jejum intermitente ele tem que ser muito bem orientado, então não dá para pegar qualquer coisa na internet e sair fazendo. Então, eu aconselho que vocês busquem um profissional capacitado para fazer essa orientação e para que vocês tenham a resposta que vocês buscam, que a gente quer. Bom, então esse jejum intermitente é um tipo de jejum programado que existe para fazer o estímulo de alguns fatores transcricionais importantes. Hoje em nutrição a gente fala muito de fatores transcricionais, então a gente não fala só em perda de peso, por isso ou por aquilo, tá? Então o que acontece é que esse jejum programado ele nada mais é do que uma forma de estimular fatores transcricionais, conforme eu coloquei lá no meu Instagram, como se chama? Sirtuína 1, tá? E CPT1, que são fatores bem importantes na oxidação de gordura, na oxidação de ácido graxo. Então, para que se faz o jejum intermitente? Para estimular alguns fatores transcricionais envolvidos com a queima de gordura, envolvidos com a oxidação de ácido graxo. Então, quando se faz esses estímulos, estimula-se muito a sirtuína 1. Quando aumenta a sirtuína 1, que é um fator envolvido com, por exemplo, estímulos do PGC1-alfa, que vão aumentar a capacidade de detoxificação, que vão aumentar a capacidade de oxidação de ácido graxo, tá? Tô vendo que muita gente me perguntando, talvez as coisas que vocês estejam me perguntando eu vá falar, tá? Se no final eu não tiver falado, vocês me perguntam para não ficar confuso aí a nossa conversa. Então, esse jejum intermitente, a gente busca, quando a gente prescreve esse jejum, fazer esse estímulo de forma eficiente, tá? E fazer com que esse indivíduo tenha um estímulo diferente do que já vem sendo feito. Por exemplo, se eu tenho um paciente que está comigo há alguns anos, então eu já venho fazendo, fiz uma estratégia low carb, ele respondeu bem, e vou mudando as estratégias com ele ao longo do tempo, ao longo de anos, de meses, esse paciente vai respondendo bem, chega um ponto que esse paciente estabiliza. Então talvez seja o ponto onde eu consiga fazer o jejum intermitente com esse paciente, tá? Mas isso eu vou julgar por vários fatores. A capacidade metabólica, a capacidade detoxificante. E se eu tenho um teste genético, é sensacional, porque eu consigo avaliar o quanto esse indivíduo tem, por exemplo, uma capacidade detoxificante eficiente, quais genes que estão envolvidos ali na capacidade de oxidação de ácido graxo e se realmente aquele indivíduo vai ser um indivíduo responsivo ao jejum intermitente. Difícil falar isso aqui, você pode, você não pode, porque a gente não conhece cada indivíduo, a gente não conhece as pessoas individualmente, por isso tem que passar por um profissional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem a aplicação do intermitente. Então, um paciente que estava com um percentual de gordura de 35, tá? Então a gente fez uma estratégia low carb e esse paciente
foi diminuindo gordura, e chegou no percentual de 23. Felicidade, maravilha. Estacionou, fez 1 mês, 2 meses, 3 meses e continua em 23%. Minha paciente está buscando mais informações, mais estratégias de perder peso. Aí o que eu faço? Vou tentar um jejum intermitente. Aí eu faço um jejum intermitente com esse indivíduo, programado de 1 mês, 2 meses, e aí nesse caso que eu falei para vocês que estava 34, baixou para 23, conseguimos baixar para 19%, usando o jejum intermitente. Como que se faz esse jejum intermitente? Variando os horários de refeições e trabalhando essa densidade nutricional do plano alimentar. Por exemplo, existem protocolos de 12 horas, protocolos de 18 horas, de 24 horas, daí para frente já é meio complicado. Então, nos protocolos, por exemplo, de 12 horas, né, o de 18 horas, que é o que eu mais aplico aqui na clínica. Então, por exemplo, o paciente, ele suponhamos que o dia de fazer o jejum é na terça-feira, tá? Então, na terça-feira, a primeira refeição do paciente vai ser às 11 e a última às 18, por exemplo. Ou então, eu faço o seguinte, na segunda-feira, que antecede o dia de jejum, às 18 horas, meu paciente para de comer. E ele só vai comer no outro dia às 11 horas. Pronto, fiz um jejum de 18 horas. Então, o paciente não fez o jantar, fez um lanche, fez o jantar mais cedo, na verdade. Ele jantou às 18. E ele não fez o café da manhã e ele não fez o lanche da manhã. Tá? Então, ele vai só tomar um chá às 11, faz um almoço, depois um chá, 1h30 depois do almoço, mais um lanche e continua o dia. Certo? Então isso é uma forma de encaixar o jejum intermitente. O que eu fiz nessas 18 horas? Da segunda-feira à noite até a terça às 11 horas da manhã. O que eu fiz nesse momento? O que eu fiz foi estimular a sirtuína 1, estimular a CPT, estimular a PGC1-alfa, estimular vários fatores que estão envolvidos com oxidação de gordura. Quem está inventando isso? Eu, Luciano Bruno, eu não posso inventar moda. Então só estou passando para vocês um pouco de ciência aqui, que isso que a gente está fazendo, que isso que existe hoje, não é modinha. Às vezes me incomoda, as pessoas escrevem no Instagram, isso é uma modinha. Não é modinha, não vou entrar em modinha, né, gente? Faz 20 anos que eu estudo nutrição para cair em modinha, em bobagemzinha. Então, hoje a gente tem muito respaldo para jejum intermitente, mas tem indivíduos que não respondem bem ao jejum intermitente e que não precisa chegar a esse ponto de fazer intermitente. Então, a gente só consegue fazer esse jejum intermitente quando a gente conhece o paciente. Então, o jejum intermitente é aplicado quando a gente conhece o hábito. Porque para uma pessoa fazer jejum intermitente, ela tem que ter muito hábito lá para trás já mudado. Então, ela já tem que ter o hábito de tomar chá, ela tem que ter o hábito de comer carboidrato de baixo índice glicêmico, ela tem que ter o hábito de fazer mais refeições proteicas. Isso não vai funcionar. Tá? E no dia do jejum, na manhã, a gente não faz exercício. Então, não tem atividade física na manhã do jejum intermitente. Então, geralmente, no dia do intermitente, a gente não coloca atividade física, porque o indivíduo não vai ter aquela energia que se deveria ter para fazer o jejum, porque a gente diminui um pouco, principalmente a ingestão de carboidrato, vamos colocar nesse ponto. Mas não é só carboidrato, de proteína. A maioria dos estudos mostra que não existe quando bem feito, tá? Tem um jejum intermitente aí de não sei quantas mil horas aí que o povo faz, obviamente vai ter perda de massa muscular, né, gente? Então isso se faz uma vez na semana, isso faz 2 vezes a semana, quem vai saber isso é o profissional. Então o que acontece é que no jejum intermitente não existe perda de massa magra quando ele é bem orientado. Existe sim perda de gordura. A partir do momento que o indivíduo está perdendo massa magra, esse jejum intermitente não está sendo bem orientado ou a demanda está muito maior que a oferta. A gente tem que ofertar uma quantidade pelo menos de 25% do JET para se ter um bom resultado, vamos colocar assim, tá? Então, eu falo para vocês aqui, o jejum intermitente pode funcionar? Sim, pode funcionar. Para todo mundo? Nem para todos. O jejum intermitente pode ser qual o melhor protocolo? Os mais usados, que vocês vão encontrar mais resultados, são os protocolos de 12 e de 18 horas. Aí sempre vem as perguntas, tá? Então, se eu vou fazer o jejum na terça-feira, por exemplo, eu posso acordar de manhã e tomar um chá? Posso. Então, eu posso acordar. Eu não posso ter macronutriente.
mas eu posso ter outras coisas. Eu posso acordar de manhã e posso tomar um chá. E posso potencializar essa ação antioxidante. Por quê? O que eu estou fazendo? Estimulando o sirtuína 1. Por que a gente toma chá? Para fazer um dos motivos, fazer estímulo de sirtuína 1. Então, tomando chá, eu faço o estímulo de sirtuína 1 e posso fazer um antioxidante para aumentar ainda a ação desse chá e ter um estímulo maior ainda de sirtuína 1. Então, estímulo de sirtuína 1 pelo jejum, pelo chá e pela cápsula antioxidante. Posso fazer isso logo que acordar? Posso fazer isso logo que acordar. Eu gosto muito de usar alguns antioxidantes-chave, como a quercetina. Gosto de usar bastante o extrato concentrado de alcachofra, tá? Então, o extrato de alcachofra é sensacional, o extrato bem clarinho. Tem um ativo novo que chama Altilix, então as farmácias de manipulação já tem isso. Vocês podem usar o transresveratrol, né? Eu gosto de usar bastante, os colegas nutricionistas têm usado bastante o transresveratrol, os extratos de gengibre, o extrato de chá verde, o extrato de café verde. Então isso dá para usar, posso usar própolis, posso usar pólen. Isso não quebra jejum, não tem macronutriente nesses compostos, sim ativos bem interessantes, tá? Eu falei esses dias, eu fiz acho que um post no Instagram, se não me lembro, falando de coisas que a gente pode usar até para fazer melhora, porque o que acontece? Quando a gente faz o jejum intermitente, pode haver alterações não muito boas no pH intestinal. Então a gente consegue fazer a melhora de pH intestinal usando essas estratégias que estou falando para vocês, por isso às vezes é bom usar um chazinho, e a gente pode estimular um enterócito usando nucleotídeos. Então a gente pode usar extrato, que o nome do extrato é nucleotídeos. Então a gente pode usar nucleotídeos, que são fragmentos de DNA usados para reconstrução, principalmente intestinal, melhora de imunidade. Então dá para usar isso também. Então eu uso muito nucleotídeos, está chegando agora isso no Brasil, não tinha ainda. Então dá para se usar tranquilamente esse nucleotídeos como estratégia no jejum intermitente, tá? Pode-se usar 2, 3 chás. No dia de jejum intermitente, o dia anterior ao jejum intermitente, que eu falei para vocês, que a gente vai fazer a última refeição às 18. Eu poderia tomar um chá às 21 horas com própolis, sem problema, não quebra o jejum. Então eu estou usando mais um estímulo de sirtuína 1, mais um estímulo de PGC1 alfa. Isso é bem interessante, porque você não quebra o jejum e ainda vai potencializar a ação desses fatores transcricionais que eu estou dizendo para vocês. Tá bom? Então, qualquer coisa que tenha macronutriente, gordura, carboidrato, proteína, claro que vai quebrar o jejum intermitente. Então, a gente não vai usar essas coisas. Posso usar óleo de coco em jejum? Claro que não, óleo de coco é gordura. Então, a gente vai usar o quê? A gente vai usar... Eu tô vendo você aí no Tripoli, você fez, né, no Tripoli, o jejum intermitente. A Nutripoli que está escrevendo aí, oi, ela fez jejum intermitente e perdeu uns bons quilos aí, né, Nutripoli. Pode escrever aí se tiver, tá? Tô vendo que você tá falando, dando um oi aí pro pessoal. Então, esse jejum intermitente é uma estratégia, quanto? 2 meses, mas bem orientado, tá? A Poli é nutricionista, então ela se viu em umas características que um dia a gente estava conversando e ela resolveu fazer o jejum intermitente e respondeu bem e respondeu rápido, tá? Foi uma estratégia que foi feita no curto prazo, vamos colocar assim, e a gente muda. Então, pessoal, a gente muda sempre. Sempre a gente consegue fazer uma mudança, tá? No padrão metabólico, usando algumas estratégias benéficas. O jejum intermitente é mais uma delas. Tá? O que se faz no jejum intermitente? De novo, superestímulo de fatores transcricionais envolvidos com a oxidação de gordura. Ponto. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês aqui. Não sou eu que vou mostrar. Não sei o que eu vou ver, mas é uma... Deixa eu virar a câmera aqui. Então, estão vendo aqui? Quiser dar print, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem um artigo, deixa eu pegar aqui, deixa eu clicar nele, que é um artigo que foi recentemente publicado, tá? Que fala aqui sobre um pouco de jejum intermitente. É um trabalho bem bacana, certo? Tem esse outro aqui que eu também recomendo leitura, que é bem interessante, tá? E tem esse outro aqui, deixa eu ver se eu pego ele.
esse outro aqui que também é bem interessante para vocês buscarem informações sobre o jejum intermitente. Vou mostrar de novo, depois que aí vocês podem dar print para quem tiver interesse, claro. Aqui tem um, aqui tem outro, vamos mais um e mais esse aqui, certo? Então, amigo, dê uma estudada no jejum intermitente, vocês, meus colegas Nutri já estão aplicando. Nós temos um bom respaldo científico para usar o jejum intermitente, mas chamo a atenção de vocês de novo para a orientação, tá? E o uso dos chás, certo, pessoal? O uso dos chás durante o período de jejum, tá? Como última refeição na noite, como primeira refeição no dia, não tem problema nenhum, certo? Deixa eu ver umas perguntinhas aí agora para poder responder. Vamos lá. Chá, pode usar o chá de hibisco sem problema, chá de gengibre, chá verde. Claro, à noite a gente não vai usar chá de hibisco nem chá verde, a gente usa chá de camomila, melissa, erva cidreira, erva doce, mulungu, esses chás, tá? Durante o dia a gente pode usar chá branco, chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha, chá de... o que mais aqui? Nossa, uso tanto chá de folha de amora, tem várias coisas que dá para usar, tá? BCAA pode usar durante o período de ingestão, não pode usar durante o jejum, não. Então, pode usar o oleolar é um potente agente antioxidante, estou vendo alguém escrevendo aí, pode usar o oleolar de manhã, associado com Altilix e associado com extrato de café verde, fica sensacional essa combinação, tá? Anis estrelado pode usar. Dias seguidos, não indico fazer dias seguidos, tá? Não, de novo, não sou eu que indico, mas a gente tem dados mais, vamos colocar assim, seguros de se usar uma vez por semana. Você pode usar 2 vezes a semana, mas não em dias seguidos. Então, em dias seguidos não é tão bom assim como se usar nessa frequência que eu estou dizendo, tá? Então pode usar uma vez por semana. Por quanto tempo? O profissional que vai definir isso, 1 mês, 2 meses, quem vai definir isso é o nutricionista, o profissional que estiver auxiliando vocês aí chá de folha de estévia é excelente, pode usar sim, tá? Chá de folha de estévia com gengibre e com cominho, sabe aquela sementinha do cominho? É excelente para se usar no jejum intermitente, até mesmo para diminuir a produção de gases, tá bom? Pode se fazer de 16 horas, a gente tem respaldo científico para isso, 12 horas, 16 horas, 18 horas. Teste genético tem vários aí, viu, pessoal? Vocês vão ver vários testes genéticos disponíveis aí no mercado, tá? Você só usa a estratégia com os resultados dos testes? Não. Tem muitas características físicas que estão associadas aos testes genéticos, tá? Eu sempre gosto de colocar essas características nos cursos para as pessoas também, porque não é todo mundo que tem condição financeira ou tem acesso aos testes genéticos. Claro, eu estava atendendo agora, eu acabei de atender um paciente com toda a base genética, foi outra coisa. A consulta foi demoradíssima, 3 horas de consulta, porque eu tinha que explicar cada polimorfismo, cada coisa, e depois em cima daquilo fazer a suplementação, fazer o plano, é bem demorado. Fui ler ele, então acaba sendo muito trabalhoso, mas é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, é ter um teste. Hoje eu falei para o meu paciente, muito obrigado por você trazer esse teste genético e facilitar tanto a minha vida e me fazer cuidar de você de forma tão completa. Então, o teste genético é uma forma muito boa, tá? Eu vou falar isso bastante lá no meu curso no sábado. Pessoal, quem for de Belo Horizonte no sábado, eu, Dr. Fábio, de São Paulo, um médico sensacional que eu sou fã, a gente vai ministrar um curso de 8 horas, tá? Chama Lifestyle on the Road. Eu coloquei lá no meu Instagram. Então, eu convido vocês de Belo Horizonte a assistirem o nosso curso. Vai ser um curso bem interessante. A gente vai falar muito de polimorfismo, vai falar de um monte de coisa. Então, quem estiver lá, não perca a sua oportunidade não, que vai ser bem interessante, tá? Vale muito a pena. Eu, como colega nutricionista, recomendo que vocês façam, certo? Não porque é meu, mas porque o curso está muito bem desenhado. A gente demorou bastante para fazer esse curso e fez com muito carinho. Polimorfismos, a gente estuda muito individualmente, tá? Então você tem que buscar os polimorfismos, olhar o gene, estudar o gene. Nós estamos fazendo um livro,
tá? Onde eu e a Rita, onde a gente vai sempre associar o polimorfismo como a característica física, depois uma intervenção nutricional. Então a gente vai estar aqui a fazer esse livro e publicar o mais rápido possível para que vocês tenham tudo isso que eu estou falando em mãos e consigam aplicar na rotina de vocês, com os pacientes de vocês. Eu estou fazendo esse livro com muito cuidado e com muito carinho, com tudo que eu faço dentro da nutrição. Vocês sabem que eu amo muito a minha profissão, por isso que eu estou aqui agora dividindo isso com vocês, e espero que o mais rápido possível esse livro saia. Bom, pessoal, era só isso que eu queria falar para vocês sobre o jejum intermitente. Mais alguma dúvida, alguma pergunta aí que vocês tenham, que vocês queiram me fazer aí antes? O jejum intermitente pode fazer? Pode, ótima pergunta. Se o jejum intermitente pode fazer junto com low carb? Sim. Então, geralmente, a gente começa... Olha, geralmente é uma palavra difícil de falar, né? Em alguns casos, a gente pode, por exemplo, fazer um plano low carb com 25% de carboidrato mais ou menos, e depois que faz esse low carb, 2, 3 meses, joga o jejum intermitente, faz um low carb de novo, joga o jejum intermitente, e aí o paciente vai tendo resultado bem interessante, tá? De novo, pessoal, eu sou nutricionista, então eu consigo controlar essas variáveis dos meus pacientes, tá? E os meus colegas nutricionistas também fazem isso. Então, procure um nutricionista aí mais perto de você, tá? Um médico que trabalha bastante com isso. Procurem os mais próximos a vocês, para vocês buscarem isso daí, certo? Café, se for sem açúcar, pode. E geralmente café é sem açúcar. Então, se você... Oi, Camila, você tá aí? Então, as próximas bebidas, por exemplo... Na verdade, qualquer tipo de bebida que não tenha carboidrato, que não tenha açúcar, café, chá, pode ser tomado. Não tem problema não, tá? Só que restringindo, né? Não vai, a gente não passa de 3 cafés por dia. Então, mais que 3 cafés por dia não é interessante. E sim adoçante, né, gente? Pelo amor de Deus, pode colocar canela. Canela é fitoquímico, não tem carboidrato. Então, tu tá vendo? Não é tão difícil. Então dá para fazer o jejum intermitente usando canela, usando gengibre, pode fazer um café com gengibre, pode fazer um café com cacau, não tem problema nenhum. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Tranquilo? Repete sobre low carb, eu só disse que pode fazer junto com low carb sim, tá? Pode usar uma dieta com baixo carbo, uma alimentação com baixo carbo e associar com jejum intermitente. Bom, vamos lá. Mais alguma coisa? Bom, acho que não, né, pessoal? Acho que ficou claro, né? Vocês viram que é bem tranquilo o jejum intermitente, entenderam o sentido disso. E as refeições após o jejum intermitente, eu costumo manter o low carb. Eu saio de um low carb, vou para o intermitente e volto para o low carb. E depois eu vou vendo o quanto a gente vai avaliando isso. À medida que o paciente vai perdendo e ganhando muita massa muscular, eu consigo colocar um pouco mais de carboidrato, certo? Pode usar água com limão, não tem problema nenhum. É isso, pessoal. Fui, tá? Depois, se alguém não conseguiu, precisa de dar print, alguma coisa, volta o vídeo e volta lá 1000 vezes e vai dando print aí no que precisar, tá bom? Então, os fitoquímicos básicos, tá? Boa pergunta. Fitoquímicos básicos que eu recomendo aí, eu recomendo que vocês usem um extrato de alcachofra, que é excelente, que é o Altilix, o extrato de café verde com pelo menos 70% de clorogênico, tá? Estou dividindo o que eu uso. O extrato de gengibre, o extrato de café verde, extrato de laranja moro, que eu uso bastante, vocês já estão cansados de me ouvir falando disso, chás, pelo menos 3 por dia, a quercetina, pode usar o resveratrol, pode usar a miricetina, são todos fitoquímicos que a gente acaba usando nessas condições, tá? E os chás, pode usar chá de hibisco, chá verde, chá branco, chá de canela, chá de gengibre, todos esses chás. Esses primeiros que eu falei são manipulados, tá? Que vocês obtêm via farmácia de manipulação. Então a gente tem que ter sempre um bom relacionamento com as farmácias de manipulação, porque elas sempre passam para a gente ativos novos que estão no mercado, o que funciona, que pode ser associado, sinergia. Então tenha um bom relacionamento com as farmácias de manipulação, que elas são muito parceiras
do nosso trabalho. Eu não sei o que seria de mim se não tivesse bons parceiros em farmácia de manipulação para me ajudar nas minhas fórmulas. Então eu tenho muita ajuda para fazer as minhas fórmulas, tá? Então tá bom, pessoal. Agora já falei aí, ó, atrasadinhos, não se faz treino no dia do jejum intermitente, tá bom? Ó, agora fui que as perguntas estão se repetindo. Depois vocês veem aí quem chegou agora, tá bom? Forte abraço para todo mundo. Quem for de BH, espero vocês aí no sábado, tá? Meu curso lá no Courses for You tá quase pronto. Vai ser um curso de várias horas, não sei se 20, 15, não sei, mas eu sei que eu tô gravando aula o dia inteirinho e tá ficando muito lindo. Então vai ter uma parte só de fitoterápicos, fitoquímicos, tem um módulo inteirinho de fitoquímicos, um módulo de aplicação de carboidrato, módulo de proteína e mais um monte de coisa, tá? Então quando tiver pronto o Courses for You, lá no meu Instagram eu coloco para vocês quando o curso já estiver inteirinho montado. Valeu, pessoal. Tá, nós estamos igual o TED hoje, né? Rapidinho. Abraço para todo mundo. Valeu, obrigado por mais uma vez estarem aí comigo e sempre com paciência aí para me ouvir. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Eu coloquei um post lá no Instagram ontem. Então, qualquer dúvida vocês podem olhar lá. Dei os prints desses artigos que eu coloquei, tá? Quem for em BH eu mostro mais um monte de artigo que eu vou separar mais alguns, tem mais alguns. Eu não coloquei ali para vocês darem print porque eu não li, mas eu vi mais outros, mas eu não sei se são bons. Então vai que depois é uma coisa muito ruim, vocês vão me xingar. Então tem mais uns 10 artigos ali que eu tenho que ler pro curso que eu vou ministrar, mas eu vou colocar aqui para a medida que eu for conseguindo, eu vou colocando nas mídias para vocês também, tá bom? Valeu, pessoal. Hashtag tamo junto, hein? Tchau, tchau. Obrigado. Lá vou eu de novo desligar essa câmera que eu nunca consigo. Ai, meu Deus. Pera aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho aí. Cadê onde desliga? Achei. Tchau, tchau.